Boa noite a todos, esperamos que estejam todos muito bem, que a paz do nosso Senhor Jesus conte e descanse em nossos corações. No Livro dos Espíritos, na primeira questão, a primeira obra da codificação da doutrina espírita, na questão 625, Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus colocou na Terra para servir de modelo e guia à humanidade. E a resposta é Jesus. No comentário, Kardec diz que Jesus é, sim, aquele que tem a perfeição moral mais elevada e que é aquele que o homem deve ter, a moral que o homem deve ter como aspiração. Devo querer chegar lá no estágio evolutivo em que Jesus está. Então, é interessante nós estudarmos as passagens do Cristo. Nós temos na doutrina espírita o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da codificação que estuda justamente a questão moral. Mas é interessante também nós pegarmos as passagens, os textos do Novo Testamento, trazendo para o dia de hoje. A exemplo de Nicodemos, o doutor da lei, que quando ficou sabendo dos milagres de Jesus, buscou conhecê-lo e entender que lições que aquele mestre estava trazendo. Então nós também podemos ir atrás e buscar que lições que esse mestre traz. Porque como está também nesta questão, 625, Kardec diz que justamente pela evolução do Cristo, o Espírito Divino o animava. João, no seu primeiro capítulo, diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, significando que nós podemos ver Deus através das ações de Jesus. Nós podemos ter uma ideia, podemos ver o amor de Deus através daquilo que Jesus fez e ensinou. E que nem disse, de novo, o Nicodemos, ninguém faria as coisas que você faz se Deus não estivesse com ele. Então ele é aquele ser que percorreu a caminhada evolutiva e agora está em perfeita comunhão com o Criador. Então se nós queremos também trilhar esse caminho e tê-lo como nosso guia, aquele que vai nos apontar o caminho mais tranquilo, apesar da trilha às vezes ser bem complicada, nós podemos aprender com ele. O Espírito Emmanuel, através da codificação da psicografia do Chico Xavier, tem nas obras, várias obras dele, principalmente nas obras Pão e Vida, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida. Ele destaca versículos da Bíblia e traz para o nosso contexto atual, traz para os dias de hoje. E é o nosso intento nessa noite, nesta passagem do cego de Jericó, tentar trazer essas passagens à luz da doutrina espírita para o nosso dia a dia. A passagem do cego de Jericó está nos 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas. E ela fala, então, Jesus indo para Jerusalém, passa pela cidade de Jericó, e ali na estrada tem um cego, um mendigo, chamado Bartimeu. Quando Bartimeu escuta a movimentação, aquele tumulto, uma multidão sempre seguia Jesus, ele pergunta o que está acontecendo e falam para ele que é Jesus que está passando. E então ele começa a gritar alto, Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. E aqueles que estão ao lado dele dizem para ele se calar, porque vai atrapalhar, está incomodando. Mas ele grita mais alto ainda, Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Então Jesus para e pede que chamem Bartimeu. Aqueles que estavam com ele dizem, tenha de bom ânimo, levanta, ele te chama. Bartimeu então levanta, joga fora a capa, dá um pulo e vai até Jesus.
ao chegar na frente do Senhor, Jesus pergunta: o que queres que eu faça? E Bartimeu responde: mestre, que eu veja. Então Jesus diz: a tua fé te salvou. Bartimeu volta a ver e então ele segue Jesus pelo caminho. Uma passagem significativa, existem dois fatos históricos interessantes, que é quando ele chama de filho de Davi. Para nós, hoje, não tem tanta importância assim, mas na época, as profecias, Isaías, Jeremias, Daniel, falavam que o Messias, o Salvador, seria descendente de Davi. O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas tem a descendência do Cristo, descendendo de Davi. Então, para aquele mendigo dizer filho de Davi, quer dizer que ele acreditava no Messias. Acreditava que Jesus era este Salvador. Mas tem um ponto interessante. Porque os fariseus, as classes dominantes da época, homens orgulhosos, prepotentes, detentores de todo o poder, não acreditavam que Jesus era o Messias. Porque nunca que o Messias seria o filho de um carpinteiro, um homem do norte de Israel, aquele povo que misturou-se com outras raças, um povo obscuro, a Galileia, uma terra pequena, uma terra pobre. E Jesus, quando inicia o seu messianato, ele veio salvar as pessoas delas mesmas. Ele veio mostrar um caminho que nós devemos seguir, corrigindo as nossas atitudes, corrigindo as relações nossas uns com os outros. E o desejo deles, dos fariseus, era que Jesus expulsasse os romanos e terminasse com a ocupação e revelasse diante do mundo a raça hebraica como uma raça superior. Então, quando o mendigo, cego, acredita que Jesus é o Messias, ele acredita nesse Jesus bom, nesse Jesus que veio justamente para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão estropiados, para aqueles que estão necessitando de um consolo, de um amparo. Ele acredita no Jesus que veio para ele, para o mendigo, para quem está sedento por paz no coração, para quem está sedento por uma alma tranquila, para quem quer sim libertar o fardo pesado dos ombros, seguir um caminho mais pacífico, um Messias de paz e não de guerra. Então o cristão hoje que acredita que Jesus é o Salvador de si, mudando a trajetória da vida, principalmente tornando-se uma pessoa pacífica, uma pessoa humilde, uma pessoa bondosa. No Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é a definição de caridade e como entendia Jesus, a resposta é a benevolência, a indulgência com os erros dos outros, o perdão das ofensas. Então é esse o Messias de cada um. Cada um deve compreender como vai seguir e como alterar a trajetória. Não é um Messias de força, de imposição, mas é um Messias disponível a todos que querem buscá-lo com sinceridade. Quando Bartimeu lança a capa, a outra questão histórica é que essa capa era dada àqueles que seriam mendigos, era uma autorização para mendigar. A pessoa ia na equivalente à prefeitura romana da época e pedia a autorização, cadastrava-se, ganhava, pedia autorização para ser mendigo e recebia essa capa, que segundo os historiadores estava escrito: esta pessoa é um miserável, é um mendigo, necessita de doações para viver. Então, no momento em que ele joga essa capa, levanta, Jesus o chama e ele levanta, ele está abandonando essa condição de mendigo. Uma condição confortável, porque era interessante para as pessoas da época ter os mendigos, porque era uma forma de doar algo e ser visto pelos outros que está fazendo bem.
Então ele abandona aquela posição que lhe foi dada, e quando nós vemos confortável, pode parecer engraçado, mas Emmanuel também traz na sua obra Caminho, Verdade e Vida, quantas vezes nós também estamos mendigando, mendigos espirituais, aguardando que o mundo nos traga as respostas, que um anjo apareça na minha frente e me diga o que eu tenho que fazer, ou culpando os outros pelos nossos desastres. Temos o conhecimento, temos a inteligência, temos a capacidade e não vamos atrás daquilo que queremos. É mais fácil culpar o mundo, culpar o sistema, culpar o governo, culpar o chefe, culpar a esposa, o marido, pelos problemas que eu tenho. Uma vez tinha um cachorro num posto de gasolina, deitado, chorando. Choramingando. E aí alguém perguntou, o que tem esse cachorro? E o frentista respondeu que ele está sentado num prego. Não, mas por que ele não levanta então? É que não dói o suficiente para levantar. Dói o suficiente para choramingar. Então será que nós vamos esperar também uma dor forte para levantar e tomar uma atitude diante daquilo que nós queremos? Responsabilidade pelas nossas próprias atitudes, pelo aquilo que nos acontece? Ou é mais cômodo mendigar e responsabilizar os outros? Eu passei fome hoje, porque não me deram de comer. Tendo a capacidade total de ir atrás. Também quando ele lança a capa, joga fora, Emmanuel, aí de novo ele vai trazer que ele apresenta-se ao Cristo como ele realmente é. Larga a capa que ele usava. E é um precioso símbolo porque quantos de nós também não usamos capas, máscaras, disfarçando quem nós realmente somos? Capas de reis, de mendigos. E se nós queremos alguma dádiva de Jesus, nós devemos nos apresentar a Ele como nós realmente somos. Com sinceridade no coração. Não adianta dizer, mas Jesus, eu sou tão bom, faz isso para mim. Ele sabe se você é bom mesmo. Ele diz, quando você for orar, entre no seu quarto, feche a porta, ore em segredo, porque o Pai que sabe o que se passa em segredo, você compensará. Então ele sabe o que está acontecendo com você. Então não adianta vir com um espírito raivoso, ou de vítima. Tem que se apresentar sincero. Às vezes algumas pessoas dizem que para na vivência social é necessário usar algum tipo de máscara, fingir ser alguma pessoa diferente do que realmente é, mas assim não conseguiremos nada do Cristo ou dos benfeitores. E aí nós podemos nos perguntar, será que eu me conheço o suficiente a ponto de me apresentar ao Cristo como eu realmente sou? Será que eu tenho a humildade de me mostrar, este sou eu sou assim? Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o melhor meio que o homem tem para livrar-se das tentações e evoluir. E a resposta é: conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho vai explicar, então, o método mais prático de realizar isso. Toda noite, antes de dormir, repasse o que fez. Fez todo o bem que era possível? Alguém tem algo a se queixar de mim? Eu magoei alguém? Eu deixei alguém triste? Se eu desencarnasse agora, nesse exato momento, eu teria arrependimentos? Teria pessoas para pedir perdão? Eu iria fugir de alguém no mundo espiritual? Ter vergonha de me apresentar ao meu anjo da guarda, ao Cristo, ao benfeitor? Se eu tenho dúvida se a minha atitude está correta ou não, imagine que outra pessoa está fazendo.
E se outra pessoa reagir da forma que eu reagi, eu vou aprovar ou não? Eu tenho que usar a mesma medida nos dois casos. Imagine se todo mundo fizer o que eu estou fazendo. Como é que seria o mundo? Quando você estaciona no lugar proibido, mas é aqui pertinho, eu só vou descer ali, entregar um negócio e já volto. E se todo mundo fizesse assim também? O que você acharia disso? O que você acharia de estar precisando de uma vaga e alguém estacionou ali? Mas é só rapidinho. Aí nós podemos ir guiando as nossas atitudes. Quando eu reajo em alguma situação, por que eu reagi da forma que eu reagi? Por que eu fiquei triste? Por que eu fiquei magoado? Por que eu fiquei irritado? Entendendo essas erupções que vêm de dentro, eu começo a entender quem eu sou. Por que eu me incomodei com tal pessoa, com o que ela falou? O problema é com ela ou é algo que eu tenho? E eu vou fazendo nas minhas meditações, nas minhas orações, essas reflexões. E no momento em que no dia seguinte eu penso, eu vou corrigir isso e isso, nós teremos novas oportunidades, sim, de refazer o caminho mal feito, nessa própria existência. E aí os benfeitores vêm em socorro, sim. Porque nós estamos buscando ser pessoas melhores. Porque nós estamos buscando seguir um caminho de paz, um caminho de redenção, aprendendo sem ter medo desta investigação profunda, que às vezes pode ser complicada. Às vezes posso mexer em coisas que eu não queria. Mas o Cristo sabe daquilo que eu quero esconder de mim mesmo. Então não adianta nas minhas rogativas eu fazer pedidos descabidos, eu fingir, aumentar a minha parte, esconder algo. Eu preciso ser completamente honesto, largar qualquer capa, qualquer máscara que eu tenha, que às vezes acho que seja necessário utilizar, para conseguir ter alguma dádiva, algum retorno. Porque quando nós vamos fazer esse pedido, quando nós vamos até o Cristo e Ele está ali disponível, vai perguntar, o que queres que eu faça? E é uma pergunta genial, porque nós poderíamos pensar, mas Bartimeu é um mendigo, ele está sério, é óbvio que o que ele quer. Mas e o nosso esforço? E o nosso movimento de buscá-lo e de entender o que é necessário para nós? Jesus poderia ter saído correndo por aqueles caminhos que nem alguns artistas fazem, cumprimentando os fãs, sair correndo e curando todo mundo? Podia. Por que ele não fez? Quando a mulher hemorrágica, aquela que tinha hemorragia há 12 anos, diz assim, se eu tocar só nas franjas da veste, os judeus usavam 4 franjas, né, algo cerimonial deles, se eu tocar só na franja eu vou ser curada. E quando ela toca e estanca a hemorragia, Jesus pergunta, quem me tocou? Pedro vira e diz, mas Senhor, a multidão está te amarrotando, estão te comprimindo, tá todo mundo te... Como assim alguém te tocou? Por que os outros que tocaram Jesus não foram curados? Existe um merecimento. Existe um caminho que percorreu aquela fé dela, nós vamos falar mais da fé, na crença de ir. Muitos, às vezes, esperam que Jesus faça milagres assim. A situação se complica, Jesus me salva, esperando que Jesus faça alguma mágica. Ufa, estou livre. Mas a questão é o nosso aprendizado, nós precisamos aprender a vencer estas dificuldades. Que os benfeitores poderiam fazer por nós? Poderiam. Mas nós não temos aprendizado, seremos crianças, melhor, espíritos mimados, sem nenhum merecimento de qualquer posição elevada que nós possamos estar. Quando o filho vem para casa, vai fazer um trabalho de matemática, tem que ser pequeno, né? Chega um nível que a matemática, alguns pais já não conseguem mais. Terceira, vamos dizer, terceira série, mais fácil.
Eu poderia fazer para ele o trabalho. Poderia. Mas ele vai aprender, né? Isso vai ser bom para o futuro dele? Ele precisa fazer. Ele precisa contar comigo. Se vou estar ali, disponível, ajudando. Assim que o Cristo faz, que os benfeitores fazem. Mas eu preciso percorrer esse caminho. E o Bartimeu responde de uma maneira humilde, de uma maneira simples. Mestre, que eu veja. Um pedido simples, porque Jesus está dizendo o que queres que eu faça. Tem uma liberdade para pedir. Mas ele pede aquele ponto necessário para ele. Ele não pediu para deixar de ser mendigo, para ficar rico. Só a visão. É necessário saber pedir. No Evangelho de Marcos, na passagem antes dessa, João e Tiago chegam para Jesus e dizem: Senhor, nós queremos que você faça aquilo que nós vamos te pedir. Jesus diz: o que querem que eu faça? Que no dia da sua glória, nós sentamos um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus diz: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber do cálice que eu bebi? Podem ser batizados como eu fui? E eles dizem sim. Mas esse sim como que mentindo no currículo, sem saber exatamente o que vai me esperar. E ele responde, Jesus, sim, vocês vão beber do cálice que eu vou beber, serão batizados como eu serei, mas agora, quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não sou eu quem decido. Isso é para quem está reservado. Ou seja, existe um caminho a ser percorrido para chegar ao lado do Cristo. Então Jesus não pode pegar alguém que está num estágio evolutivo e subir a outro. Essa pessoa precisa percorrer este caminho. Então eu vou pedir para Jesus: Jesus, eu queria ser rico. Você está disposto a trabalhar mais, a se preparar mais, a estudar mais, a sacrificar mais tempo de lazer da sua família? Jesus, eu queria emagrecer. Você está disposto a fazer uma dieta, a fazer exercícios? Que Jesus poderia estralar os dedos de novo? Poderia. Mas e o aprendizado? Porque nosso objetivo é sim ser feliz. Felicidade plena, paz de consciência, evolução moral. Mas isso deve ser uma conquista nossa. Nós devemos olhar para trás, para o caminho que nós percorremos e ter orgulho desse caminho. Dizer, eu venci. Eu batalhei aqui, eu corrigi esse erro. Eu fui superando cada passo. E hoje eu mereço estar. Jesus merece estar na posição dele estar. E João e Tiago teriam uma caminhada grande ainda a realizar. Quinta agora, eu fui fazer um exame para ver se eu ia precisar de uma cirurgia de estômago. Não adianta eu pedir Deus, Jesus, que dê tudo negativo, que eu não precise. Porque a situação está do jeito que está. Se Jesus me curasse, seria legal. Mas será que eu já aprendi com isso? Será que a lição que me ainda é necessária já está resolvida? Será que não seria melhor aprender um pouco mais com essa condição? Quem sabe é melhor pedir isso que o Espiritismo nos ensina? Pedir que os médicos trabalhem bem, que a equipe faça o melhor trabalho possível e que eu tenha força, que eu tenha coragem para aceitar o resultado do diagnóstico. Que eu tenha paciência e que, se for necessário, que eu comece a me preparar para a cirurgia, para a nova forma de viver. Então, que eu peça essa coragem, que eu peça essa força. Não preciso chegar para o Cristo cheio de pedidos descabidos e exagerados. Talvez o melhor seja o exemplo do Bartimeu. Mestre, que eu veja, que eu tenho o dom de ver aquilo que eu preciso mudar em mim, que eu possa ver as pessoas e as situações sempre com justiça e com amor. Que eu possa entender o que eu preciso mudar em mim, que eu tenha coragem de fazer reflexões interiores, que eu aceite que eu tenho questões a serem corrigidas, que eu me faça perguntas: será que eu estou certo? Será que eu estou tão errado assim? E que eu tenha coragem de mudar.
Quem sabe esses pedidos de força, de fé, de esperança, têm um resultado mais positivo. Porque daí eu peço para ser curado, eu peço para ser rico, e não vem, e aí eu acho que Jesus me abandonou. Eu acho que esqueceram de mim, que minhas súplicas não foram atendidas. Mas não é verdade. Emmanuel fala também num texto, o céu escutou as suas súplicas, mas às vezes ainda é necessário que você tenha paciência, que eles estão trabalhando na resposta. Às vezes a tua aprovação ainda precisa ser um pouquinho mais longa, para que ocorra o aprendizado necessário. Para daí, depois de vencida essa etapa, você não necessite mais passar por isso de novo, porque é uma prova vencida. É uma prova superada. Mais uma vitória do Espírito. Porque, como diz Tiago, no primeiro capítulo, na sua carta, não fiquem bravos com Deus quando sofrem provações, mas agradeçam porque a provação vencida, a sua fé provada e vencida traz perseverança. E a perseverança vai tornar os homens maduros e íntegros. Então nós vamos evoluindo a cada provação vencida, completando as etapas necessárias para uma evolução. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo da paciência, o Espírito Amigo fala que as dores da terra marcam para as glórias do céu. Então, de repente, eu posso imaginar que cada dor que eu tenho, cada provação, cada dificuldade que eu venço, que eu não deixo me desanimar, que eu não deixo me derrotar, que não me torna uma pessoa rancorosa, uma pessoa raivosa, uma pessoa indignada, uma pessoa difícil de conviver, é uma luz que se acende no céu ao meu favor. E essa luz vai guiar o meu caminho e vai estar me esperando quando eu chegar ao outro lado. Porque às vezes o momento onde eu vou perceber que deu certo é lá, do outro lado. Por isso, a fé. A fé que Jesus disse para o Bartimeu, tua fé te salvou. Porque no momento em que ele vê que Jesus, ele grita, ele esperneia, ele chama até ser escutado, e ele tinha certeza absoluta, aquela confiança de que ele seria salvo. Jesus não vai aparecer de novo aqui, mas eu tenho que ter também essa fé nele, no que ele fez, e que o que ele fez é verdadeiro e que vale a pena seguir esse caminho, esses ensinamentos dele. Porque ele passou por uma dor maior do que nós. O Espiritismo nos fala que as nossas dores de hoje têm explicação, ou nesta vida, ou na outra. Às vezes, algumas pessoas não gostam quando dizem que a responsabilidade dos problemas, de doenças crônicas, vem de uma outra existência. Nós precisamos conhecer a vida de cada um, sabendo que nós estamos encarnados aqui nesse planeta, é um planeta de provas e expiações. Então, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, todos nós temos uma certa inteligência, um certo conhecimento, que prova que nós já tivemos outras vidas. Nós temos os conhecimentos natos, nós trazemos de berço, aptidões, facilidades, os exemplos notáveis de crianças com 3, 4 anos de idade, que tocam instrumentos, que falam outras línguas, que resolvem problemas complexos de matemática, mostrando que já tivemos outras existências. Mas também existe muita maldade, existe muita perversidade, muita tirania, muito orgulho, muito egoísmo. E acredito que, infelizmente, cada um de nós tem alguns momentos da vida onde magoou alguém, deixou alguém triste, teve que pedir desculpa, teve que pedir perdão, que se arrependeu do que fez. E nós estamos hoje na nossa melhor versão. O espírito evolui sempre, nunca volta para trás. Aquilo que você aprendeu, aquilo que você conquistou, fica com você para sempre. Então nós somos a nossa melhor versão espiritual. Então, se nesta existência, nós, nessa busca de sermos pessoas melhores, ainda resbalamos e cometemos alguns erros, e há 500 anos atrás?
quando o egoísmo e o orgulho dominavam mais. E há 1000 anos atrás, há 1500 anos atrás. Onde será que andávamos e o que será que estávamos fazendo? Nós podemos analisar as nossas tendências. Quando acontece uma situação, qual que é a primeira coisa que surge dentro? Não precisa ser aquilo que você vai fazer ou falar. A primeira. Esse é o indicativo do que você era em vidas passadas. Porque ainda está ali dentro. Eu posso estar combatendo, se não for algo bom. Se eu estou andando na rua e eu vejo um acidente, a primeira vontade, aquilo que cresce por primeiro é correr e ajudar, é ver se outra pessoa vai ajudar, é ligar para alguém, é passar reto. Essa primeira é o indicativo das vidas passadas. Você pode combater isso, não gostar, realizar algo melhor. Então eu posso perceber que a evolução que eu estou realizando. Voltando na fé em Jesus, que ele sofreu mais do que qualquer um de nós, porque ele não tinha um passado para ser espiado. Ele já está com Deus, ele já evoluiu, ele veio numa missão de amor, ele veio só trazer paz, nos mostrar um caminho de humildade, de mansidão, e ele foi abandonado, torturado, pregado numa cruz. O crime mais reservado para os piores cidadãos da época. Era humilhação para a família ter alguém crucificado. E lá na cruz ele perdoou e amou. Então nós, na dor, temos que ter fé de que o que ele fez está certo. Conversando com não era Pilatos, era o guarda, o chefe da guarda de Pilatos. Perguntou para Jesus, isso está no livro há 2000 anos, de Emmanuel. Ele pediu para Jesus, tu quer abrir um inquérito judicial sobre o teu caso? E Jesus disse, eu não vou me valer da justiça dos homens, porque eu confio na justiça do Pai que está no céu. Então nós precisamos ter essa confiança em Deus, confiar nele mais do que em nós mesmos. E saber que se o Cristo, que tinha o poder de devolver a visão aos cegos, devolver a audição aos surdos, de ressuscitar os mortos, mostrou o perdão e o amor no meio da dor, esse tem que ser o nosso caminho. Confiar sempre. Às vezes você fez tudo certo, você entregou os documentos no prazo, marcou todas as caixinhas e perdeu o benefício, não renovaram o que você queria. Às vezes você estudou, dedicou-se, perdeu tempo de lazer, de família, e faltou poucos pontos, não passou na prova. Não podemos achar que fomos abandonados nesses momentos. Às vezes vem uma dor atrás da outra, mas os benfeitores estão ali, do nosso lado, nos dando força, nos dando coragem. O Cristo está ali, comandando o barco. Nós precisamos manter a fé, saber que isso tem um motivo, e cada provação da fé vencida eu vou me tornando uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte, e eu vou aprendendo as lições e eu vou evoluindo. Então, meus irmãos, que nós possamos manter essa fé no Cristo, essa confiança sempre, buscando essa caminhada e nos tornarmos pessoas melhores. Eu agradeço a atenção de todos. Nós podemos nos preparar para a nossa prece de encerramento. Meus queridos irmãos, vamos buscar uma concentração maior, buscar uma conexão com o mais alto, entregar ao Cristo as nossas dores, as nossas dúvidas, os nossos sentimentos, pedindo a força, a coragem, que mantenha acesa a esperança,
na construção da fé, que venha dele o amor, a paz, a mansidão da alma, para que nós possamos, ao sair daqui, sair melhores do que chegamos, sair revigorados, dispostos a realizar esse trabalho por nós mesmos, sabendo que cada passo que eu dou a meu favor, eu ajudo também aqueles que caminham ao meu lado. Cada um tem a sua jornada, nós vamos nos ajudando, nos amparando, todo mundo com a sua dose de paciência, de humildade, de indulgência. Que possamos seguir assim, confiantes sempre que o Cristo nos ama, nunca nos abandonou e segue, querendo o nosso bem, mas querendo também o nosso esforço, o nosso trabalho. Que o Senhor das bênçãos nos abençoe, que possamos seguir as nossas atividades em clima de paz e de alegria. Que assim seja.